Bem-vindos a mais uma conversa nossa. Hoje a gente tem um material, olha, denso, mas muito fascinante. Vamos mergulhar nos trechos do Shah Pesukim, que é um clássico da Cabala, né? E também num comentário mais específico, o Bereshit Zena, que tenta, digamos, trazer essas ideias supercósmicas para uma realidade mais próxima, mais palpável. É isso aí. E há um material que usa muitos símbolos, né? Sefirot, Partsufim, Zairampim, Nukeva, quebra dos vasos. Parece complicado no começo, mas a beleza está justamente em ir descascando essas camadas, sabe? Ver o que esses conceitos revelam sobre a criação, sobre nós. Perfeito. Então, a nossa missão aqui é tentar entender como essas fontes olham para momentos-chave do Gênesis. A criação, Adão, Caim e Abel. Só que não como historinha antiga, né? Mas como um drama cósmico mesmo, de falha e correção, o famoso Tikkun. E como Dezena conecta isso surpreendentemente com a dinâmica de um grupo de estudo. Exatamente. É uma viagem profunda. Então vamos lá. Começando por um ponto que todo mundo acha que conhece, mas talvez não, assim. O tal pecado de Adão. O Dezena fala que não foi bem um erro moral, mas quase um erro de engenharia cósmica. Que história é essa? Pois é, essa visão cabalística muda tudo, né? Adão, aqui, não é só o primeiro homem. Ele representa a alma coletiva da humanidade. Um sistema de consciência, digamos assim. Esse sistema é chamado Zeir Anpin, Z-A. Pensa nele como um processador espiritual, com 6 aspectos principais. Chesed, Gevurah, Tiferet. Bondade, rigor, harmonia. As sefirotes inferiores, né? Isso, as 6 sefirote do corpo de Zeá, e a função dele é canalizar a luz divina lá de cima, Chokmah e Binah, sabedoria e entendimento para a nossa realidade aqui embaixo, que é Malchut ou Nukva, o aspecto feminino receptivo. Adão, essa consciência coletiva, tinha essa tarefa, Liovada Uleshomra, trabalhar e guardar o jardim, ou seja, gerenciar esse fluxo de luz. Ok, essa ideia do sistema, Adão, faz sentido. Mas onde que o caldo entornou? Por que essa pressa toda do Adão segundo essas fontes? Então, o erro, como o Shah Pesukim detalha bastante, foi Adão tentar atrair uma luz muito específica, muito potente. A luz de Da'at, que é o conhecimento. Da'at. Isso. Só que ele fez isso antes do sistema estar pronto, sabe? Faltava a proteção das luzes de Abba, da sabedoria, para estabilizar tudo. Ah, entendi. Foi tipo tentar baixar um arquivo gigante numa internet de escada sem antivírus, algo assim. É uma ótima analogia. Exatamente. Faltava a tela, o massacre, que é a intenção correta, né? Aquela de receber só para poder doar, para compartilhar, essa intenção ainda não estava forte o suficiente. E a motivação? Por que ele fez isso? Olha, os textos sugerem que talvez fosse uma ânsia, até bem intencionada, quem sabe, mas prematura, uma vontade de acelerar a correção, de trazer toda a luz de uma vez só para o mundo. Nossa. E aí o sistema travou geral. O Dezena chama de System Crash. É daí que vem a famosa quebra dos vasos, a Shevirat HaKelim. É exatamente daí. Essa tentativa forçada sobrecarregou tudo. O equilíbrio delicado entre o dar, que é Chesed, e o restringir ou receber, que é Gevurah, simplesmente rompeu. Os vasos, que eram as estruturas para conter essa luz, se quebraram. E a luz se espalhou, se misturou com os cacos desses vasos. São as tais centelhas divinas que caíram e se misturaram com as clipote, as cascas, as forças egoístas, criando essa nossa realidade toda fragmentada, onde está tudo misturado, o bem e o mal, o espiritual e o egoísta. Isso, uma verdadeira bagunça cósmica. Mas você falou que tinha um paradoxo aí nessa história toda. Sim, porque essa própria queda, essa fragmentação toda, é o que, paradoxalmente, torna possível o Tikkun, a correção. Agora, a tarefa é nossa, da humanidade, fragmento por fragmento, alma por alma, e juntando essas centelhas, separando o bem do mal dentro da gente e reconstruindo aquele vaso coletivo original, a alma de Adão.
A queda, na verdade, deu início ao trabalho de verdade. Entendi o processo cósmico, a falha e o início da correção. Agora, como que o comentário dezena aterrissa isso? Como ele leva essa ideia para o dia a dia de um grupo de estudo, a tal dezena? Parece um salto meio grande, né? Parece, mas a lógica é interessante. O comentário sugere que esse erro de Adão, essa impaciência cósmica, se repete em pequena escala dentro do grupo. Quando alguém ali tenta forçar uma conexão espiritual sem ter a base, sabe? Ou busca resultado só para si, é a minha iluminação, ou quer impor a própria visão sem antes construir a confiança, a anulação do ego pelo bem do grupo. Tá repetindo o padrão do Adão, então. Exatamente. A proposta é que o esforço conjunto, consciente, de colocar o objetivo do grupo, por exemplo, sentir a presença do Criador entre eles, na conexão acima das vontades individuais, isso funciona como um pequeno conserto naquele sistema quebrado original. Mudar o foco da culpa individual para a responsabilidade coletiva na correção. Perfeito. E a luz que corrige mesmo, a Or Makif, a luz circundante que a Kabbalah fala, ela só atua nesse espaço que é criado pela conexão, pela intenção mútua de doar. É no entre. Falando nesse sistema e na criação, a primeira palavra da Torá, Bereshit, tem uma interpretação famosa, né? Que o Dizene e o Shahar Pesukim também exploram. Dividir em Barashit, que seria criou 6. Que 6 são esses, afinal? São justamente aquelas 6 sefirot, ou qualidades, que formam o corpo de Zeir Anpin, aquele sistema do Adão que a gente falou. Chesed, bondade. Gevurah, rigor. Tiferet, harmonia. Netzach, vitória. Hod, esplendor. E Esod, fundamento, conexão. Isso. Então a primeira palavra já traria o blueprint, o mapa dessa estrutura central da criação. O Shahar Pesukim vai até além, detalhando como a parte de cima desse Zeá está mais oculta, ligada a Beria, e a parte de baixo mais revelada, ligada a Yetzirah, conectando com as letras de Bereshit e tudo. Certo, então o projeto já estava ali, na largada. Mas logo em seguida, Gênesis diz, e a terra era torro vavorro, caos e vazio. Isso parece bem assustador. Qual a leitura cabalística disso? Olha, o Shahar Pesukim é bem direto nisso. Ele conecta torro vavorro ao estado anterior à criação corrigida. É o resultado direto daquela quebra dos vasos que a gente já falou. Ele menciona os 7 reis de Edom que morreram, que eram tipo configurações anteriores das sefirotes que não se sustentaram. Por quê? Justamente por falta de equilíbrio entre Chesed e Gevurah, entre bondade e rigor. Então o torro vavorro é a descrição do estado pós-quebra. Exato. Nesse estado de desequilíbrio total, a terra, que simboliza a Nukva, Malchut, o aspecto que recebe a luz, era torro vavorro. Era o caos visto da perspectiva de quem deveria receber e não conseguia. E como se começa a sair desse caos? Qual o primeiro passo concreto do Tikkun, da correção? Isso não é só a luz física do sol, claro. É o primeiro impulso de Chesed, da bondade primordial, surgindo para começar a equilibrar, a adoçar o rigor, a Gevurah, que estava dominando aquele estado caótico. É o início da organização, da estruturação da Sefirot de forma coligida. Faz todo sentido. E aquela imagem super poderosa do Ruach Elohim, o Espírito de Deus que ficava pairando, Merashefet, sobre as águas. O que ela simboliza nesse esquema? O comentário Dezena interpreta isso de forma bem interessante. Vê como a força espiritual, o Ruach, associada a Elohim, que é um nome divino ligado ao julgamento, a Gevurah, controlando, equilibrando as águas, que são sempre associadas à misericórdia, a Chesed. Então a imagem do controle, da estrutura sendo colocada sobre a fluidez da misericórdia. Isso, é o equilíbrio começando a se formar. O Shahar Pesukim ainda vai mais fundo na gemátria, no valor numérico. Ele conecta a palavra Merashefet com as 288 centelhas sagradas que caíram e precisam ser resgatadas da mistura.
A ideia é essa: a misericórdia sendo contida e direcionada por um julgamento equilibrado para poder corrigir. E trazendo isso de novo para a prática do grupo, segundo o Dezeno, imagino que o começo de uma discussão mais acalorada possa ser bem tohu vavohu, né? Com certeza. E a sugestão é justamente essa: não ter medo desse caos inicial, das opiniões diferentes, dos atritos. Esse é o tohu natural do grupo. A prática é usar essa energia, equilibrar a tendência de um ao rigor, à crítica, com a aceitação, à bondade do outro. Pairar sobre as águas seria manter a conexão, a intenção de união, acima do julgamento pessoal, mesmo no meio da discordância mais forte. Usar o caos como matéria-prima para construir a harmonia, em vez de deixar ele destruir a conexão. Boa. É bem por aí. Esse jogo de equilíbrio me leva de volta lá para o Jardim do Éden e para a famosa árvore do conhecimento. Tem um detalhe que tanto o Shara Hapesukim quanto o Dezena comentam, citando uma outra fonte, que eu acho muito curioso. Deus teria mandado a terra criar árvore frutífera, Etz Pri, onde o tronco e o fruto seriam iguais, teriam o mesmo sabor, digamos. Mas a terra produziu árvore que dá fruto, Etz Osepri. O tronco ficou diferente do fruto. Por que essa desobediência da terra é importante? Parece um detalhe pequeno, né? Mas a interpretação cabalística é genial. Diz que isso foi providencial, quase como um bug que virou feature, sabe? Serviu como um sinal visual claro para Adão. Se a maioria das árvores tinha o tronco, que representa o meio, a intenção, diferente do fruto, o resultado, o prazer, a árvore do conhecimento se destacava. Nela, tronco e fruto eram bons para comer. Ah, então era um aviso luminoso piscando. Cuidado aqui. Exatamente. Sinalizava: atenção, aqui é um ponto crítico. Aqui a intenção espiritual e o desejo material se encontram de forma direta, sem filtro, sem separação clara. Era um alerta sobre o perigo de misturar essas coisas sem a preparação adequada, sem aquela tela protetora da intenção de doar. E a serpente, que representa o desejo egoísta, explora justamente essa ambiguidade, essa zona cinzenta. Entendi. Quer dizer então que o ato de comer o fruto foi mais um sintoma. O problema real foi essa tentativa de acessar algo que estava claramente sinalizado como perigoso, ou pelo menos como precisando de muito cuidado. Exato. O ato físico de comer foi só a concretização de um erro interno muito mais profundo. E as duas fontes, Shar HaPesukim e Desna, concordam nisso. Cabalisticamente falando, o erro foi tentar atrair as luzes de Da'at, do conhecimento, antes da hora certa, antes que as luzes estabilizadoras de Shoshma, da sabedoria, os Moshin de Abba, estivessem bem firmes lá em Zeir Anpin. E por que Da'at era tão crítico assim? Porque Da'at é a Sefira que une Chesed e Gevurah, bondade e rigor. É o ponto de equilíbrio ativo. Mas ela deveria ficar na cabeça do sistema Zeá. A ação de Adão fez Da'at cair para o corpo, para baixo, misturando tudo de forma descontrolada. O Shar HaPesukim explica que abaixo do peito de Zeá, as luzes são mais reveladas e aí fica mais fácil para as forças externas egoístas, as Klipot, se conectarem, se alimentarem dali. Adão, na ânsia de acelerar, talvez de turbinar o sistema, acabou expondo uma vulnerabilidade. E os estragos disso? Quais foram as consequências diretas dessa queda de Da'at no sistema cósmico? Os tais bigamim, os danos? Foram vários e bem sérios, como o Shar HaPesukim detalha no Drush Betz, e o Dezena resume bem, os principais são: primeiro, a própria queda de Da'at. Como a gente falou, caiu da cabeça para o corpo. Isso misturou bem e mal na nossa percepção do mundo. Separou a bondade do rigor, que deveriam agir juntos. E por isso intensificou o julgamento, o din na realidade. A gente sente isso, né? Essa dificuldade em equilibrar as coisas. Totalmente. Segundo ponto, a queda da Nukva. A presença divina feminina, Malkut, a Shekhinah, que representa a sensação da imanência de Deus na criação, ela caiu. A percepção direta do Criador ficou oculta, distante. A gente sente esse vazio, essa busca. O texto cita Provérbios, né? Os pés dela desceram à morte, forte. Muito forte.
E terceiro, a diminuição de Adão. A própria consciência humana coletiva perdeu sua estatura original, sua conexão plena com os mundos espirituais mais elevados. Só a raiz mais alta da alma, Keter, ficou conectada, mas as luzes internas, Yahidá, Shayá, foram obscurecidas. E daí vem essa nossa sensação constante de exílio, de separação, de escuridão espiritual. Exato. Esses são os danos principais que o Tikkun precisa reparar. Impactante mesmo. E como Dezena sugere que um grupo, na prática, lide com a sua própria versão dessa árvore do conhecimento? Talvez aquelas discórdias mais profundas, os pontos onde o ego de cada um realmente pega fogo. A sugestão é bem prática. Primeiro, reconhecer esses pontos de conflito intenso como sendo a árvore proibida do grupo. É ali que mora o perigo e a oportunidade. Segundo, não comer o fruto significa se recusar conscientemente a reagir a partir do ego. Não querer ter a razão a qualquer custo, não julgar o outro, não entrar na reatividade. Exige um esforço, né? Com certeza. E o trabalho principal é buscar restaurar Dhat coletivamente. Ou seja, encontrar o ponto de concordância, a intenção comum que está acima das diferenças individuais. Qual é o nosso objetivo comum aqui? O que nos une apesar disso tudo? Cada ato consciente de anular o desejo próprio, o orgulho ferido, em favor desse objetivo maior do grupo, é visto como um esforço concreto para levantar a Shekinah caída. É como trazer de volta a sensação da presença do Criador para a conexão entre eles. Entendi. Então, o sistema cósmico quebrou, Adão caiu, a presença divina se ocultou, mas a reparação, o Tikkun, continua. E as fontes focam muito nos filhos, Caim, Abel e depois Seth. Eles não são só personagens históricos, certo? O que eles representam nesse esquema todo? Definitivamente não são só personagens históricos para Kabbalah. Eles simbolizam as forças espirituais fundamentais que operam dentro de nós depois da queda. É como o Shar HaPesukim explica em detalhes no Drush Dalet e o Dezena ecoa. Caim, ele nasce de uma união espiritual, um zivug, onde Zeá ainda estava dominado pela Gevurá, pelo julgamento desequilibrado, como resultado da queda de Dat. Então Caim representa essa força do julgamento não adoçado pela bondade. A força bruta, digamos assim. É um impulso para agir, para conquistar, até espiritualmente, mas de forma meio bruta, sem a preparação de amor, de anulação do ego. É a força do receber ainda, sem a tela de proteção da intenção correta. O Shar HaPesukim detalha que ele vem das Gevurotes inferiores de Zeá e umas emprestadas de Lia. Ok, Caim é o rigor desequilibrado. E Abel? Abel, ele já nasce de uma mistura. Tem Gevurotes de Zeá também, mas tem Chesed, bondade. Só que é um Chesed mais passivo, talvez mais emocional, também emprestado de Lia, sem a estrutura masculina da tela. Então Abel representa a vontade de doar, a sensibilidade, a conexão emocional, mas talvez sem a força, a estrutura para resistir ao ego ou para concretizar essa doação de forma efetiva no mundo. É o doar ainda meio frágil. E a briga deles, o assassinato. O conflito é visto como o conflito interno que todos nós carregamos. Entre o julgamento Din e a misericórdia Chesed, ambos ainda não totalmente corrigidos, não integrados, o julgamento ativo e impaciente Caim acaba matando, suprimindo, silenciando a sensibilidade mais passiva, vulnerável Abel. Nossa, e Seth? Ele vem para resolver isso. Seth, ele representa o começo do caminho do meio, do equilíbrio. Ele nasce de uma união posterior, quando Zeá já consegue transmitir um Chesed masculino, uma misericórdia mais ativa e estruturada. O nome dele, Shet, Shist, vem de Shutut, que significa fundação, ligado a Yesod, fundamento.
Ele é a base para a linhagem humana que vai buscar a correção. Ele consegue começar a integrar essas duas forças opostas. O Shar HaPesukim diz que ele recebe os Chassadim, plural de Chesed, de Zeá, e a impressão, o reshimo, dos Chassadim de Rahel. Outras vidas, reencarnando em outras figuras bíblicas. Isso é fascinante, mas um pouco complexo, né? Como as fontes explicam esses Gilgulim, essas reencarnações? Sim, o conceito de Gilgulim é absolutamente central para entender o Tikkun na Cabala Loriânica. O Shar HaPesukim detalha como essa força de Caim precisava ser refinada, lapidada ao longo do tempo. A parte mais básica da alma dele, o Nefesh, reencarna no egípcio que Moisés mata. Moisés aqui é visto como uma correção de Abel. Então é como se Abel corrigido estivesse purificando o egoísmo mais bruto de Caim. Interessante. Depois, a parte mais emocional e espiritual, o Ruach de Caim, reencarna em Korah, aquele que se rebela contra Moisés no deserto. É o julgamento ainda teimoso desafiando a ordem espiritual corrigida que Moisés representa. Entendi. A rebeldia do julgamento. E finalmente a parte mais elevada, a Neshama, o intelecto espiritual de Caim, reencarna em Jetro, o sogro de Moisés. E aqui, olha que incrível, a força de Caim aparece corrigida. Jetro é sábio, ele aconselha Moisés, ele doa a sua sabedoria. A força foi domada e direcionada para o bem. E Moisés como Abel corrigido, interagindo com todas essas fases. Exatamente, o ponto-chave é esse. Moisés, Abel corrigido, interage com todas essas facetas de Caim, ajudando ativamente a integrar e corrigir essa força primordial. É a reconciliação, dentro da alma coletiva, das forças de receber, Gevurah Caim, e doar, Chesed, Abel. Uma história de correção que atravessa gerações. Uma saga de correção interna, na verdade. E para a gente fechar esse ciclo todo, qual a aplicação prática final que o comentário Dezena tira dessa dinâmica Caim-Abel-Sete para o trabalho em grupo? A aplicação é bem direta e poderosa, eu acho. É a gente aprender a enxergar essas tendências dentro de nós mesmos e nos outros do grupo. Quem está mais Caim hoje? Mais ativo, talvez impaciente, julgador. Quem está mais Abel? Mais sensível, talvez passivo demais, se retraindo. E o objetivo não é eliminar um ou outro. De jeito nenhum. O objetivo não é anular um pelo outro, mas buscar o equilíbrio de Sete, a linha do meio, integrar as qualidades de ambos. E como se faz isso na prática do grupo? Através da prática constante da doação mútua, da escuta ativa, da tentativa sincera de se conectar acima das diferenças de temperamento ou opinião, de valorizar tanto a ação quanto a sensibilidade. E a ideia de reencarnação aqui ganha um sentido muito prático, sabe? Pode ser vista como a própria dinâmica da correção mútua no grupo. Hoje eu, com a minha bondade, Abel, ajudo a suavizar o julgamento, Caim, de um amigo. Amanhã ele, com a sua firmeza, Caim corrigido, me ajuda a sair da minha passividade, Abel. A gente vai trocando de papéis nesse processo. Exatamente. Trocamos de papéis na correção um do outro, até que, idealmente, o grupo inteiro consiga funcionar como uma só alma, um vaso unificado, equilibrado, pronto para receber a luz da conexão. Uau! Olha, percorremos um caminho bem intenso aqui, hein? Desde a criação cósmica, passando pela falha, a quebra, até essa dinâmica de correção interna, representada por Caim, Abel e Seth. Vimos como essas fontes cabalísticas, o Shar HaPesukim, com sua profundidade, e o Bereshit Dezena, com essa tentativa de aplicação prática, leem o Gênesis. Não é história antiga, é um processo vivo, cósmico e interno ao mesmo tempo, de falha e tikkun contínuos. É exatamente isso. E a grande mensagem que fica para mim, pelo menos, é que talvez a própria quebra, a falha, já fizesse parte do plano divino desde o início. Que o objetivo não era uma perfeição estática, mas sim essa dinâmica da correção, do tikkun. E esse tikkun acontece como? Pelo equilíbrio das forças opostas dentro de nós, julgamento e misericórdia, Caim e Abel, e fundamentalmente pela conexão intencional entre as pessoas, entre as almas.
o comentário de Ezena faz essa ponte importante. Como a gente pode trabalhar isso na prática no esforço coletivo? Então, para quem nos ouve, isso tudo sugere uma leitura bem diferente, não só das escrituras, mas talvez da própria vida, das nossas dificuldades, dos nossos relacionamentos. Entender esses conceitos parece ser um convite a participar ativamente dessa reparação cósmica, começando aqui, nas nossas relações, nos nossos grupos. Precisamente. Deixa de ser só uma teoria intelectual, né? Vira quase que um chamado à ação, a se engajar com esses princípios na prática diária da conexão humana. A Kabbalah, vista assim, se apresenta quase como um manual de engenharia da alma coletiva. É fascinante. E fica então uma pergunta no ar para a gente pensar, talvez. Se o erro original de Adão teve a ver com uma certa impaciência, com uma tentativa de acelerar a unificação antes da hora, o que a virtude da paciência realmente significa hoje, no nosso caminho espiritual pessoal e especialmente na correção coletiva? Como a gente pode discernir melhor, principalmente trabalhando juntos em grupo, quando é o momento certo de avançar, de buscar a luz, de comer da árvore, digamos assim, e quando é preciso ter mais paciência, mais preparo interno, mais construção do vaso coletivo, mais fortalecimento da intenção de doar antes de querer receber. Uma linha tênue, né? Fica aí a reflexão. Agradecemos demais por acompanharem a gente nesta exploração profunda de hoje.